Professor de história é triste, ele só faz pergunta, né? O aluno levanta a mão, professor, eu não entendi isso, o que você não entendeu? Eu não entendi não sei o que, mas por quê? Ele devora a resposta, né? Porque a história ela não responde, ela pergunta para o outro, aí o aluno diz, deixa pra lá. Né? E Marcos, ele faz uma pergunta, vamos lá? Quem é Jesus? Vamos tentar rápido agora, vem junto. Quem é Jesus? Pois é. E vocês pensam que Marcos responde? Não. Marcos não responde. Quando você pensa que ele respondeu, ele manda você caminhar. Continue a caminhada e vá descobrindo. Quem é Jesus? Ele dá as pistas. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Então vamos ler junto. Marcos escreve seu evangelho para responder a pergunta: quem é Jesus? Seguindo. O evangelista não responde a pergunta diretamente. Ele relata a prática de Jesus. Para você entender a resposta de Marcos, tu tens que entender a prática de Jesus. Quem é Jesus? Aí eu leio lá que Jesus, ele praticou a partilha. Então Jesus é aquele que partilha. E eu sou convidado a partilhar. Marcos diz que Jesus perdoou. Então Jesus é aquele que perdoa. Encontrei a resposta. Aí Marcos diz, então você vai ter que perdoar. Tá? Jesus foi aquele que deu a vida para salvar a humanidade, para fazer aliança definitiva com a humanidade. Então Jesus foi esse que deu a vida para salvar a humanidade. Agora descobrir a resposta de Jesus. Quem é Jesus? Pois é, vá que dê a vida também para os teus irmãos. Aí a coisa pega. Então o Evangelho de João e Marcos, gente, ele dá uma catequese. Eu sempre costumo, quando eu ia fazer uns cursos para os catequistas, eu dizia para eles, só que ninguém faz. A catequese de Crisma, por exemplo, não precisava de livro. Eu falei isso para a irmã Tina, ela não gostou, né? Eu disse, irmã Tina, para que está fazendo um livro para Crisma? Não precisa eles saberem de toda a história, do antigo, não sei o quê. Aquele livro de Crisma tem tanta coisa que não leva a lugar algum. Eu disse, manda o crismano pegar a Bíblia, diga para ele trazer a Bíblia, e você vai ler o Evangelho de Marcos, do começo ao fim. Toda a catequese vai ler um pedaço e vai discutindo. E a pergunta é: quem é Jesus? Terminado o Evangelho, se o crismando ele conseguiu perceber quem é Jesus, ele está pronto para ser crismado. Caso contrário, mande ler tudo de novo. Mande ler tudo de novo. Então vocês que são catequistas de crisma, né, pega o Evangelho de Marcos. Vamos ler. Quem é Jesus? Vamos para frente. Vamos lá. O leitor é convidado a concluir por si mesmo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ok. Então, o Marcos, ele vai direcionando, ele vai fazendo o caminho para que o leitor consiga entender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Vejam bem, gente, Marcos certamente na sua comunidade tinha judeus, mas ele não quis impor a eles e dizer assim: Jesus é o Messias e ponto final. Não. Ele foi dando pistas.
caminhando, para deixar o leitor a entender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Se ao final do Evangelho, nessa catequese, você assimilou isso, você aceita Jesus. E não apenas aceita, mas vai viver na prática, no testemunho, o próprio Messias. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Pega o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1. Se alguém achou, já leia bem alto para nós. Eu acho que na minha Bíblia não tem Evangelho de Marcos. Da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Agora vamos ficar, quem quer começar a ler também? Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Então, Isaías, aliás, Marcos, ele começa o evangelho dele dizendo: olha, o que eu vou escrever é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Se vocês querem acreditar, eu convido vocês a ler, então esse livro comigo. É o que Marcos está dizendo. Capítulo 8, versículo 29. Alguém pode ler. Ok. Então, naquela conversa com Pedro, e para ti, quem sou eu? Marcos está narrando isso. E para ti, quem sou eu? Cristo pergunta. E Pedro responde: tu és o Cristo. Então, sempre a pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta ela está dentro do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? E Marcos vai tentar indiretamente responder de diversas formas. Indiretamente. Vejam lá, capítulo 14, versículo 61. Capítulo 14, versículo 61. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Perguntou o sumo sacerdote. Aí você vê no versículo 62 em seguida, tem Marcos vai dar a resposta. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu sou. Dizendo eu sou, Marcos está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Lá no livro do Êxodo, se eu não me engano, capítulo 4, lá quando há aquela conversa com Moisés, que Deus quer mandar Moisés, tá? Aí Moisés pergunta: quem enganar a Deus, quer trapacear a Deus? Senhor, mas eu vou para lá dizer, sim, qual é o teu nome? O que é que Deus responde? Eu sou aquele que sou. Vá lá e diga isso. Quem quer saber quem de vocês aqui iria, Quer fazer papel de público.